Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que vamos reagir, trazendo pós-jogo da grande vitória do Mengão, estreia no Super Mundial de Clubes, vencendo por 2-0. Vamos ver o que a mídia esportiva falou aí sobre essa atuação do Flamengo. Claro, você que acompanha o Disney Plus, amanhã vai ficar de olho também no Fluminense. É sempre bom lembrar, você acompanha o jogo do Brasileiro no Disney Plus e depois vem para o Linha de Passe, que está no Disney Plus e também na ESPN, para analisar os brasileiros no Mundial de Clubes. Vou para um intervalinho rápido nesse Linha de Passe, daqui a pouco tem... Começando o nosso Linha de Passe, então, para falar da vitória do Flamengo 2-0 sobre o Esperance. Paulo Calçade... Deu pro gasto? Você esperava mais do Flamengo contra a equipe tunisiana? Tudo bem? Olá, William. Olá, fã de esportes. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O placar é bom, veio a vitória, primeiro jogo. A gente tem que considerar isso para todos os brasileiros. Sempre a estreia, ela é difícil. Embora sejam 3 partidas, então você tem que acordar rapidinho, senão não passa. Mas esperava um pouquinho mais, porque o Flamengo teve 70% da posse de bola, e nem sempre ele oscilou ao longo do jogo. Então ele faz o primeiro gol e depois dá uma apagada no Flamengo, né? O Flamengo com a dificuldade de conectar o Pedro ao jogo, que é o cara que define. E com o Gerson, com a Arrascaeta, um passe por dentro, Jorginho bem. Acho que o Jorginho foi um belo destaque desse jogo. A estreia do Jorginho, né? Primeira partida. E o Felipe Luiz falou, ele estava bem nos treinamentos e tal. Por quê? Porque ele fez um jogo que naturalmente se faz. E ele participa. Quer vir receber dos zagueiros, entrar entre os zagueiros, ser o segundo no meio de campo numa saída de 3+2. Tal. Então o Jorginho, cara, quando o cara vem pronto, bem formado, experiente, né? Eu acho que ele vai ser um cara muito importante nesse Flamengo, nesse Mundial ainda. Mas eu esperava um pouquinho mais, porque era o controle, a posse e transformar num jogo mais efetivo, mais contundente para o adversário. Mas dá para melhorar. Mas esperava sim. Birner, 2-0. Deu a impressão que, ok, o 2-0 foi bom, porque o Flamengo também não precisava se expor muito e com muita volúpia, porque tem uma questão física, daqui a pouco tem jogo de novo e tudo. Ou o Flamengo poderia ter ampliado um pouquinho mais esse saldo aí, até para ficar mais à frente do Chelsea? Quem sabe no jogo com o Chelsea jogar pelo empate com a equipe londrina. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs e as fãs de esporte. Não foi para poupar a questão física, não foi nada disso. Muito na linha do que o Calçade falou. Eu acho que a estreia tem um peso, eu acho que os jogadores estão com uma certa tensão. Por isso, houve, acho que a preocupação um pouco exagerada do controle, de não correr risco, que não é exatamente uma característica do Flamengo. O Felipe Luiz é um técnico que tem muita preocupação em não correr risco, mas de um jeito muito mais agressivo do que fez hoje. Achei um pouco abaixo também essa questão de acionar o Pedro, porque com os jogadores que o Flamengo tem, os volantes com muita qualidade, para você fazer a jogada por dentro, acionar o Pedro como um pivô, triangular. Ali, Arrascaeta. Tem possibilidade de fazer isso, mas eu também acho que o Flamengo vai jogar melhor o Mundial. E não estou falando isso porque é o Flamengo ou porque alguém quer ouvir, não, porque eu realmente acho. Porque se esse for o futebol do Flamengo, lamento. Pensando em ir mais longe na competição. E passa da fase de grupos. Porque, por exemplo, é óbvio que o Chelsea individualmente é superior ao Flamengo. Mas olhando quanto o Chelsea oscila, dá para cogitar do Flamengo conseguir hoje foi resultado. Um exemplo disso. A gente fala daqui a pouco sobre isso, mas hoje foi um exemplo disso. O jogo do Chelsea hoje foi de ampla oscilação. Dá para o Flamengo sonhar. Dá para o Flamengo trabalhar bem e pegar um dia que não é o dia ideal do Chelsea e conseguir um resultado. Sim. Não é uma coisa impossível. É óbvio que, repito, individualmente o Chelsea é mais time, joga um futebol de nível mais alto porque é mais exigido na competitividade, mas dá para trabalhar melhor. Tem que jogar mais do que jogou hoje. Não dá nem para tentar ter esse controle todo com posse de bola, esse tipo de coisa, mas acho que o Felipe tem ali algum tempinho agora para trabalhar, tem o elenco nas mãos, acho que o peso da estreia saiu e vamos ver se daqui em diante o Flamengo consegue jogar um futebol melhor. Hoje jogou o suficiente para ganhar, é o que eu posso dizer. Assim, Jean, ontem a gente falou aqui dos 2 brasileiros que estrearam,
Os dois saíram com um gostinho um pouco amargo. Vamos lá, o Palmeiras porque podia ter vencido, o Botafogo venceu, e isso é que importa, né? O segundo tempo do Botafogo foi um horror. Oi? O segundo tempo do Botafogo foi um horror. Mas saiu, por isso que eu falei que saiu com esse gostinho meio amargo, porque poderia ter feito saldo, já tá num grupo que a equipe é o PSG, a equipe do grupo mesmo é o PSG, que fez 4 gols, podia ter feito saldo na equipe mais fraca e tal, então saiu com aquele gostinho de quero mais. E o Flamengo hoje? Saiu com o gostinho de quero mais, saiu com aquele gostinho de podia ter sido melhor, ou tá tudo bem? Então, boa noite, William. Boa noite para todos. Eu não acho que tenha saído com um gostinho amargo, embora eu tenha a mesma impressão do Calçado que poderia ter feito mais. Aliás, eu não acho nem que o Botafogo saiu com um gostinho amargo. Talvez beneficiado pela goleada do PSG sobre o Atlético. Quer dizer, a questão do saldo do Botafogo já é boa na comparação com o Atlético. Então, acho que até ele vai poder eventualmente jogar por um empate contra o Atlético de Madrid. O Palmeiras, sim, saiu com um gostinho amargo. E não acho que o Flamengo saia com um gostinho amargo, talvez seja um pouco demais. A partir do momento que, cara, é uma estreia num campeonato importante, acho que tem uma tensão mesmo de estrear nessa competição. O Flamengo sofreu muito pouco, acho que não viu quase que em momento algum o risco de perder pontos. Talvez vai no começo do segundo tempo, né? Dando ali muito espaço para o ataque do Esperança pelo lado esquerdo, ali 2 chances criadas. Mas também no momento em que o Esperança vivia a sua melhor fase no jogo, aí sai o segundo gol do Luiz Araújo e a parada se resolve. O que eu acho que talvez pensando um pouco em tabela, em matemática, e até porque eu acredito que um empate entre Flamengo e Chelsea não é nenhum absurdo a gente imaginar. O Chelsea não está entre os 5 melhores europeus desta competição. Para mim, não está entre os 5 melhores. Portanto, não acho nenhum absurdo que o Flamengo consiga empatar com o Chelsea. Mas acho que o Chelsea tem condições de fazer mais gols em cima do Esperança. Claro que o jogo contra o Los Angeles é um jogo que também oferece riscos. O Flamengo pode fazer mais contra o Los Angeles também. O Chelsea fez. Mas que o Los Angeles hoje se mostrou melhor do que o Esperança. É isso. É melhor. Eu acho que é mais difícil fazer mais do que ganhar por mais de 2 gols de diferença do Los Angeles do que o Chelsea ganhar por mais gols de diferença do Esperança. Eu tô falando tudo isso pensando numa primeira colocação, que para o Flamengo seria maravilhoso, porque tudo indica que o segundo colocado da chave do Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique. Pois é. Que aí, para mim, está entre os grandes favoritos à conquista do troféu. Então, para o Flamengo ficar em primeiro teria um peso muito grande, porque você foge do Bayern na fase seguinte. E aí seria muito legal. Então, ok, pensando dessa maneira, você pode falar, puxa, realmente a coisa poderia ter sido melhor, porque dava para o Flamengo ganhar de 4, de 5, dava, acho até que dava. Dava. Porém, acho que assim, isso não configura gosto amargo, eu acho. Assim, claro, você ainda tem que jogar contra o Chelsea. O Flamengo tem até condições de ganhar, eventualmente. Não seria o normal. Não vejo o Flamengo como favorito. Configura, digamos assim, o gostinho de quero mais. É isso. Bom, eu acho que sim. Poderia ter sido melhor? Sim. Poderia ter sido melhor. Mas acho que tá de boa. Foi uma boa vitória, um resultado tranquilo. E assim como disse o Calçade, acho que assim, a estreia do Jorginho, aí não estou nem falando da Copa do Mundo, eu estou falando de olhar já para o resto da temporada. A estreia do Jorginho é uma estreia muito promissora, já pensando também em Libertadores e Campeonato Brasileiro, porque são esses os títulos que o Flamengo acho que busca de fato, ou acredita que sejam realmente possíveis de serem conquistados. E tem uma coisa nossa, como a gente vê a primeira rodada do Mundial, a gente espera... A expectativa é de que os times brasileiros joguem no seu limite, no potencial máximo, tenham o melhor desempenho possível. E até agora nenhum teve. Pois é. Nenhum teve. Eu acho que o Palmeiras jogou bem, a gente já falou disso, mas pode mais. Tem que jogar mais. Eu não gostei da atuação do Botafogo. Nem um pouco. Sim. Nem um pouco. No segundo não gostei tempo. mesmo, assim. Aí eu acho que está bem abaixo. Dos brasileiros até agora foi o pior deles até agora. E ganhou, hein, mas... E ganhou. Não estou falando nem que não mereceu ganhar, mas o que passou no segundo tempo é desnecessário. E é o que tem os piores compromissos. É o que tem os piores compromissos. Essa é a questão. Exatamente. Né? E o Flamengo, eu acho natural... Vamos supor que o Flamengo faça uma campanha épica no Mundial. Não sei se vai fazer ou se não vai fazer. É normal que em algum momento o time, em alguns jogos, não jogue tão bem. Eu só tenho expectativa e vou continuar do Flamengo melhor do que eu vi hoje. Melhor do que eu vi hoje. Eu acho que o Flamengo, como disse o Jean, pode brigar pela primeira colocação do grupo. Brigar pela primeira colocação do grupo
facilitar a chegada, no mínimo, às quartas de final. E aí, quando você chega num torneio que você resolve em jogo direto, embalado, moral lá em cima, torcida alucinada, elenco muito bom, mesmo o Flamengo longe de ser um dos favoritos, tá? Longe, o Flamengo sempre é favorito quando joga aqui, mas não é um dos favoritos. Os favoritos são ali os 5 europeus, mas o PSG... Bayern, Real. Exatamente. City, esses times são favoritos. Dá para o Flamengo fazer uma bela campanha e vai saber. E eu, honestamente, eu só falo esse vai saber, achando que não vai dar, para o Flamengo, dos brasileiros. Então, por isso, talvez a minha expectativa seja maior quando eu vejo o Flamengo entrar em campo, mas também acho natural que não corresponde à minha expectativa todas as vezes. É importante que o Flamengo ganhe com segurança e ele fez isso. Eu acho que assim, vamos passar para o Pedro Ivo, o Pedro Ivo vai entrar ao vivo com a gente. Eu acho assim, a chance do Flamengo chegar às quartas é ser primeiro desse grupo. Porque se ele for segundo, possivelmente pega o Bayern de Munique, aí é uma situação complicadíssima. Mas se ele for primeiro tem um jogo grupo, de ataque contra a defesa. Eu acho que, por exemplo, eu tô com o Jean, Calçado também, eu acho que o Flamengo tem chances de empatar. Eu acho que o Flamengo tem chances de vencer o... Eu acho que tem chances de vencer o Chelsea. O Chelsea é favorito? mas o Flamengo tem chances de vencer o Chelsea. Tá jogando melhor do que jogou hoje. Exatamente. Aliás, os dois precisam ser melhores. Tanto o Flamengo quanto o Chelsea, eles precisam ser melhores para que um possa vencer o outro. No caso do Chelsea, alguém sair vitorioso desse confronto. O Chelsea ainda não... O Chelsea não está brilhando. Sim. Não foi uma temporada brilhante. E não foi bem hoje. E então, aí que está a chance do Flamengo. De melhorar, de ter um jogo superior ao que fez hoje e de encarar de frente uma situação do Chelsea que não é a melhor. O Chelsea tem jogadores para jogar muito mais. Concordo. Mas muito mais futebol. Muito mais. Mas não dá nem para... Assim, o Chelsea faz, sim, talvez joga 30% do elenco que tem. Né? Mas a realidade pode ser a realidade do Mundial. Aí acho que é um ponto para o Flamengo. É diferente de outras equipes contra outros brasileiros. Quando você pega um time que está voando. Né? Porque é o seguinte, você tem dúvidas em relação ao Manchester City. Como é que? Porque o Manchester City está numa reformulação em meio ao Mundial. O Real Madrid acabou de chegar o Xabi Alonso. Sim. Qual vai ser o impacto disso? Um time que vai demorar para entender ou um time que vai correr mais do que corria porque chegou o treinador novo? Vamos ver também. O PSG, você sabe que está jogando num nível Champions e chegou jogando desse jeito. Então, só para completar e passar para o Pedro, o brasileiro que está olhando para o Mundial, achando que o Mundial é a chance do futebol brasileiro, é a redenção do futebol brasileiro. E nós vamos mostrar para o mundo o nosso futebol. Lembra, sabe aquele negócio? Que 5 estrelas, aquela conversinha mole. Esse brasileiro vai se estrepar, porque não vai ser isso. Aquele que acredita que tem que ser... Os placares vão ser duros, difíceis, sofridos, e aí dá para ir caminhando, esse talvez a sua esperança não tão ferida. Porque tem gente que acha que o Brasil vai chegar lá e detonar. Não vai. Pedro Ivo Almeida com a gente a partir de agora nesse Linha de Passe, acompanhou de perto a vitória do Flamengo sobre o Esperança e traz as impressões dele também. E claro, primeiro de tudo, quando a gente tem um repórter, no caso um repórter comentarista, que é o Pedro Ivo em loco, a gente quer saber de clima. Como é que sai o torcedor do Flamengo? Né? Ele tá friozinho lá, tá com casaco. Como é que tá o clima do torcedor do Flamengo aí, Pedro? A gente falando aqui, poderia ter sido mais, mas tudo bem, estreou legal, com vitória, é importante. Como é que tá o torcedor do Flamengo aí nesse clima aí, dessa estreia contra o Esperança? Pedro, aí tem muito pra gente conversar também. Eu quero você o programa todo, hein? Em pé aí o programa todo, Pedrão, participando com a gente. Tudo bem, William? Um abraço a você antes de qualquer coisa. Eu já peço desculpas antecipadamente caso algum tunisiano ou rubro-negro mais exaltado possa invadir o nosso link aqui, mas a gente volta assim que liberar. Até que você está vendo aqui, né? Temos candidatos. O que eu acho... Um segundo. Vamos lá, vamos tentar, William. Vou retomar aqui que a gente tem que ficar na rua por regras de direitos da FIFA. A gente precisa sair do estádio para fazer esse link, mas não tem problema nenhum, a gente está acostumado. Vamos lá. Sobre o jogo em si, sobre o ambiente. Estou ouvindo atentamente aqui o Vitor, o Jean, Calça, a mesa toda. Um tom de poderia ser mais, um tom de, pelo início do jogo, poderia ter construído mais, vantagem, comparação. Eu acho que o tom aqui é um pouco diferente. O torcedor do Flamengo, ele carregava uma ansiedade muito grande, uma ansiedade do tipo... Eu já vi esse time derrapar em outras situações, eu já vi esse time ficar pelo caminho em semifinal do antigo formato do Mundial de Clubes.
não conhecemos muito o time tunisiano, mas conhecemos as oscilações desse Flamengo, ainda que tenha muita qualidade. Então, o clima é de um certo alívio. Passado o alívio, um clima de festa. O Flamengo precisava ganhar para superar um pouco essa estreia ansiosa. Os jogadores falam muito em ansiedade. O Felipe Luiz falou em conter, sabe, ali, o primeiro tempo, ansiedade. O Léo Ortiz fala muito em como controlar essa ansiedade de um gol no início. O gol sai no início, então consegue controlar ali um pouco isso. Então acho que é uma página virada de uma estreia. O Flamengo queria os 3 pontos. O Flamengo queria passar um pouco esse nervosismo de estreia e acho que ele conseguiu. No segundo momento, por que não ter uma boa atuação contra o Chelsea e beliscar? Aqui a galera tá empolgada. Então eu acho que aqui dá um pouco do tom do que é essa estreia do Flamengo. Muita festa pela vitória, não exatamente lamentação de que não foi, 3, 4, 5. O torcedor do Flamengo queria soltar um pouco, extravasar. Tinha muita ansiedade, tinha muito de será que vamos empatar, será que vamos tropeçar? Não. Primeira página virada, vitória, 3 pontos. O que podemos fazer contra o Chelsea no segundo momento? Acho que tem um pouco disso, desse Flamengo. Já a gente volta para falar um pouco mais. Só entender essa rapaziada aqui que está invadindo o nosso link, mas a gente segue por aqui. Tá aí normal, o torcedor tá... Eu não sei se a gente vai ter o Pedrinho até o final, tá bom? Acho que ele precisa negociar com o pessoal aqui, senão tem bufete, senão não vai conseguir terminar o programa. Se eles não mexerem no meu equipamento, já tá bom. Eu só queria entender o que fazem 2 cruzeirenses ali. Eu te explico. Mas tudo bem, explique, por favor. Eu te explico. Por favor. Há uma amizade das torcidas. Cruzeiro, Flamengo, São Paulo e Internacional. Então, quando vão jogar nos seus estádios, respectivamente, são bem recebidos. Eu desconfio por isso que os cruzeirenses estão aí. Vai lá, né? Não são nos seus estádios. Ô, Pedro, fala aí, você chamou aí, garoto. Vamos lá. Não, rapidinho, só para dar até o tom. O Birner traz parte da explicação, vou trazer outra. Tinha São Paulino aqui também, porque as organizadas são amigas de São Paulo e Flamengo, mas tinha vascaíno, tinha corintiano, tinha cruzeirense, tinha palmeirense, tinha tricolor fluminense do Rio de Janeiro. Então tem muito também do cara que mora aqui há muito tempo e não tem contato com o futebol do Brasil há muito tempo. Então queria simplesmente estar aqui, só para trazer um pouco dessa situação, porque tantas camisas de times brasileiros aqui no jogo do Flamengo. Mas repetindo, é um clima de festa, é um clima de comemoração. O Flamengo ganha um jogo de Mundial, evita aquele tropeço, aquilo que poderia ser piada para os rivais, tropeço. E no segundo momento pensar, fazer cálculos, por que não empatar, tentar construir um placar mais dilatado contra o LAFC, sim. Todo mundo quer fugir do Bayern ali nas oitavas. Sem dúvida nenhuma. É por isso que eu falei, acho que a chance nas quartas é ser o primeiro, e aí vai pegar nas oitavas de final ou Boca ou Benfica, né, que hoje empataram e tal, e são adversários que o Flamengo tem condições de vencer também. Aí nas quartas é uma outra conversa. O Boto hoje deu uma entrevista antes do jogo falando, nosso objetivo aqui é passar da fase de grupos, depois a gente conversa. Acho que é mais ou menos por aí, é o passo a passo. Mas a gente estava falando de Chelsea e de Flamengo, que estão no mesmo grupo. E, Pedro, a gente vai tocando aqui a conversa. Se você quiser entrar, não precisa nem esperar eu te chamar, não. É só chamar daí que a gente também te coloca no papo e vamos que vamos. Hoje, adversários diferentes. A gente já falou aqui que o Los Angeles me pareceu uma equipe melhor do que o Esperance. Mas vamos lá. Quem produziu melhor, quem jogou melhor, no comparativo, olhando Chelsea e Flamengo, quem deixou uma melhor impressão para o próximo confronto? Que é justamente entre os dois aí que a gente quer chegar. Então, primeiro que eu sempre acho muito difícil a gente pegar 2 jogos esporádicos, né, 2 jogos diferentes. Adversários diferentes. E com adversários diferentes e fazer comparação. Esse foi melhor, aquele foi pior. Eu acho que assim, a gente pode afirmar que nem o Chelsea jogou no seu máximo e nem o Flamengo jogou no seu máximo. Acho sim que o Chelsea, para mim eu vejo o Chelsea como favorito contra o Flamengo. Nós estamos falando do 4º colocado da Premier League também, então é bom lembrar. Eu não falo nem do título da Conference, que era quase uma obrigação para o Chelsea diante do investimento que tem, dos jogadores que contratou e tudo mais, mas é o 4º colocado da última Premier League. Então, óbvio que ele é visto como favorito diante do Flamengo, mas como eu não acho que o Chelsea hoje esteja entre os 5 melhores europeus do torneio, que são aqueles, acho, mais fortes, que num confronto contra brasileiros vão entregar muita dificuldade, acho que o Flamengo pode vencer. Agora, em que dia vão estar Chelsea e Flamengo quando eles se enfrentarem? Né? O quanto vão dar certas coisas para um ou para outro? Aí são daquelas coisas que, assim, o futebol não te permite fazer muito prognóstico, imaginar esse daqui vai estar melhor, esse vai estar... Acho que assim, são 2 times que estiveram abaixo do que eles podem render,
Mas também eu acho que são 2 estreias. Para o Flamengo tem um peso maior a estreia, por tudo que o Pedro trouxe, de fato. Acho que o Chelsea talvez se abale menos com isso, né? Inclusive no estádio, no jogo do Chelsea, você tinha menos público, né? Eu acho que de maneira geral a gente está vendo os estádios cheios até. Estão distribuindo ingresso, não estão distribuindo ingresso. Eu não sei, mas acho que assim, era obrigação da FIFA também fazer isso, né? E distribuir os ingressos ou vendê-los. Sem noção, ficamos por aqui, galera. E esse foi aí o pós-jogo, né? A mídia esportiva analisando a vitória do Flamengo. Minha opinião foi boa. Um bom resultado pela estreia, vencer de 2-0, um adversário que não é tão fácil. Eu acho que não vai ser saco de pancada. Eu acho que vai dar trabalho para o Los Angeles. E agora o Flamengo enfrentará o Chelsea na sexta-feira. Esse aí jogo promete, o jogo mais importante da fase de grupos aí para o Mengão.